like a Hellcat. Fala minha galera, estamos aqui de volta no canal Sérgio Alberto Maciel. Mais um comentário a respeito das histórias do futebol de salão do Rio Grande do Norte entre os anos 80 e 90. E hoje eu quero fazer uma homenagem a uma equipe que foi para as finais com a América nos anos 83 e 84. Foi mais de uma final, foram 3 finais e uma sequência muito boa. E eu quero falar exatamente dessa equipe. Essa equipe chama-se Manuel Miranda, que foi uma equipe belíssima, formada ali pelo Alecrim, e que surgiu com jogadores que depois foram para outros grandes clubes, mas que ali na época do Manuel Miranda fizeram uma história maravilhosa. E eu posso citar aqui Peninha, o pivô, fantástico, pivô, muito fácil de se jogar com Peninha, de uma habilidade enorme, né? Ele tinha como o grande municiador dele Delgado, né? Chutava muito, de direita, de esquerda, era um ala de muita qualidade. E nós tínhamos também Sávio, né? Um central, um galeguinho muito bom de bola. Ivo já naquela fase mais de encerrar, mas ainda jogando em alto nível. Amaral, o ala Amaral era um ala espetacular e fez história no futebol do Rio Grande do Norte, no futebol de salão do Rio Grande do Norte. Infelizmente nos deixou nessa vida terrena de uma forma precoce, né? Um homem ainda de 50 e poucos anos, se vivo fosse, teria mais ou menos a minha idade, 54, 55 anos de idade. Mas infelizmente, por essas coisas que a gente nunca vai entender, não adianta discutir, não está mais conosco. E eu me lembro que o Palácio dos Esportes, mais uma vez lotado, porque era muito comum o Palácio dos Esportes nos anos 80 estar lotado, porque havia uma qualidade de equipes muito parelhas. Uma equipe ou outra se sobressaía pela questão do preparo físico, não tinha mais, outro tinha menos, mas a questão técnica de cada jogador era uma coisa que nós, na época, eu me coloco, me insiro no contexto, porque tinha de sobra, toda a equipe tinha um grande jogador ou grandes jogadores. Não era só o América, não era só o ABC, não era só a Furne na época, não era só o Alecrim. Todas as equipes você tinha 2, 3 jogadores de um nível sensacional. Você via que tinha o Irandé, Walter, Hilton, Bosto, no Galux, no Manuel Miranda, Peninha, Delgado, Sávio, Ivo, Amaral, o goleiro Luizito, no América Silvio, Franklin, Vereador, na Furne Denis, Paulinho, Marco Moreno, e por aí você vai. No Riachuelo, Roger jogando muita bola, Roger, Ginaldo, Aladim, né? Todos surgiram no Riachuelo. Depois de um certo tempo eu vim para o Riachuelo, tinha começado no Galux, né? Nito também veio do Riachuelo, e outros, que são um capítulo à parte, que depois eu falarei do Riachuelo com um pouquinho maior de tempo. Hoje eu vou me ater mais ao Manuel Miranda e nessas finais com o América, que foi uma final assim sensacional. Eu vou deixar agora um pouco vocês com as imagens, não, as imagens que eu digo, com as fotografias. Depois das fotografias eu volto para encerrar o assunto e falar um pouco mais do Manuel Miranda, tá bom? Valeu, volto já. Essas fotos foi para matar um pouco da saudade do pessoal da Manuel Miranda, né? Eu não tive como fazer o antes e o depois, e no outro momento, aí sim eu farei o antes e depois. Vou tentar ficar colocando em cada vídeo que eu fizer um pouco do antes e depois de cada atleta hoje, tá? Isso é um material que não é fácil de levantar, né? Mas eu vou tentar fazer com que isso aconteça, tá bom? Um jogador que eu não citei no primeiro bloco, na abertura,
foi Edivaldo Andrade. Edivaldo depois jogou no América, jogou nas Petro, e Edivaldo jogou no ABC. Edivaldo também fez parte desse Manuel Miranda que chegou às finais com o América. E tem um detalhe interessante que o jogador Peninha, o pivô Peninha, ele notabilizou-se também por ter sido, eu acho que o maior artilheiro de futebol de salão do estado, fazendo gols de cabeça. Era muito comum você ver o Manuel Miranda ter uma jogada ensaiada em que Peninha subia muito. Você viu nas fotos, no lance de Peninha cabeceando, e você vê que ele tinha uma qualidade muito grande, um tempo de bola perfeito para meter tantos gols de cabeça. O goleiro do América era Cláudio Bezerra, na época, né, isso de 83, 84. Cláudio Bezerra ficou ruim para ele, né? Notabilizou-se pelos gols de cabeça que tomou de Peninha, né? Porque era uma característica muito forte. Na época o lateral era batido com as mãos, hoje se usa os pés, e na época se usava as mãos. Então Peninha fez muito gol de cabeça dessa forma, e contava com jogadores brilhantes que eu citei no primeiro bloco. Eu cito de novo: Delgado, Amaral, Ivo, André, Edivaldo, sabe, cara, jogadores assim de um nível sensacional. Então eu faço questão de fazer esse comentário a respeito do Manuel Miranda, porque é muito relevante para o futebol de salão da época, e fez história. Numa sequência, os jogadores do Manuel Miranda foram para outras equipes. Peninha foi para o Galux, né? Amaral foi pro Alecrim, disputou um brasileiro pelo Alecrim junto com o Agamenon, junto com o Gilson Mamão. Enfim, foram jogadores que tiveram história, né? A Delgado foi para as Petro, e outros jogadores. Assis, um excelente jogador também, que fez parte do elenco da Manuel Miranda. Além de que você tinha no Manuel Miranda uma estrutura por trás, dos bastidores do Manuel Miranda era muito bem alicerçado pelo próprio Manuel Lombreira, né? E Brazão, que assessorava ali, que era um dirigente de uma qualidade. Reginaldo Brazão, meu amigo, tem uma qualidade como dirigente assim sensacional, tá? Essa foi mais uma fala do meu canal, do canal que fala do futebol de salão dos anos 80, e eu fiz questão de falar na equipe da Manuel Miranda. Faço questão de citar todas as equipes com as quais eu confrontei e que eu assisti de perto, né? Um time como esse do Manuel Miranda, que chegou às finais com a América e infelizmente não foi campeão, mas chegou lá, ganhou de outros grandes clubes e fez a final com a América, tá bom? Gente, eu quero agradecer demais o que está acontecendo com o nosso canal. Para pouco tempo, eu insisto muito nisso, para pouco tempo de canal, nós já estamos com quase 300 inscritos. Isso tudo, todos eles são amigos meus e amigos de amigos meus. Eu agradeço demais as pessoas que têm batalhado pelo nosso canal, as pessoas que têm pedido para que se inscreva. Eu também continuo pedindo encarecidamente que continue se inscrevendo e que nós faremos o melhor que for possível para esse canal crescer, tá bom? Eu preciso que vocês deem um like, eu preciso que vocês curtam, eu preciso que vocês compartilhem, que vocês peçam para as pessoas se inscreverem. Não custa nada, não tem valor financeiro nenhum, é apenas o valor da consideração, né? do querer ver o outro bem, no sentido de ter um canal que tenha relevância, tá bom, gente? Eu quero mandar uns parabéns hoje para Edivaldo, o pivô Edivaldo, que jogou no América, jogou no Manuel Miranda. Ele está fazendo aniversário hoje. O goleiro, que para mim eu digo que foi o melhor goleiro que eu vi jogar, tanto debaixo das traves quanto no arremesso, que era um passe, não era um arremesso simples, era um passe. Walter, o grande goleiro que eu vi jogar aqui em Natal. Eu sei que tem outros grandes goleiros, eu posso citar Boinho, Nilson Barrote, que eu vi jogar, Mazureide, que veio da Paraíba, mas eu cito o Walter como o grande goleiro, o melhor goleiro que eu, Sérgio, vi jogar, tá bom? Gente, olha, muito obrigado, eu conto com a participação de vocês. Eu vou repetir aqui uma frase, que é uma frase de Raul Seixas, que ele diz que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha juntos é realidade. Vamos fazer desse canal a nossa realidade, para que a gente possa ter mais uma voz
para que quando a gente retomar, quando ressurgir o futebol de salão do Rio Grande do Norte, o futsal hoje do Rio Grande do Norte, a gente possa estar trabalhando também lá próximo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, muito obrigado e até a próxima. Abraço Walter, abraço Edivaldo, valeu aí, tchau.